Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aí para mais uma gravação, para mais um estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E a nossa revista desse quarto trimestre tem como objetivo nos falar um pouco acerca da apologética, né? A lição aí, essa lição que está aqui, uma lição muito importante que nos fala sobre a importância da defesa da apologética, como nos defendermos, como defendemos a nossa fé, nossos princípios, valores que nós cremos e ensinamos. Essa lição, né, aí da Betel Dominical tem por título Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. E nós iremos estudar um pouco acerca dessa temática nessa lição. A lição que nós estudaremos no dia de hoje é a lição de número 3, que tem um título: O único Deus transcendente e eterno. O nosso texto áureo se encontra em Atos 17, 28, que diz assim: Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17, 28. Verdade aplicada na nossa lição diz assim: cremos no único Deus verdadeiro, que existe independente de sua criação e que é a causa primeira. Nós também temos alguns objetivos nessa lição, e são 3 objetivos que nós temos aqui para apresentarmos e estudarmos. O primeiro é provar que a matéria e a mente, no estado em que são conhecidas, não são eternas. O segundo objetivo é aprender que não é possível uma infinita regressão de causa. E por último, mostrar que existe uma grande primeira causa da qual procedem todas as causas, que é Deus. Então, esses são nossos objetivos e nós estaremos discorrendo sobre eles nessa lição. Vamos lá? O esboço da nossa lição é: primeiro, introdução. Primeiro, a matéria e a mente são eternas. Segundo, existe infinita regressão de causas. Terceiro, existe uma grande primeira causa? São algumas perguntas que nós tentaremos responder, ou pelo menos deixar claro para os nossos amigos e companheiros de Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, nós precisamos entender alguns conceitos e alguns termos que são apresentados nessa lição, por exemplo, acerca do Deus que é transcendente e acerca do Deus que é imanente. Primeiramente, vamos falar sobre a transcendência de Deus. Quando nós falamos de transcendência, o dicionário teológico da CPAD vai dizer que transcendência é a qualidade do que está em si mesmo e não transita a outrem. Por transcendência, entendemos a capacidade de Deus de estar acima e além de todas as coisas. Então, quando nós falamos de transcendência, a transcendência de Deus, nós estamos falando de um Deus que está para além de tudo e de todos. Um Deus que está no mais alto céu. Ele é transcendente, ele transcende todas as coisas, tudo o que ele criou, tudo. Ele é transcendente, ele está além. Há muitos deuses que o homem criou, mas o Deus da Bíblia não foi criado pelos homens. Ele é eterno, não limitado no tempo nem no espaço. Não pode ser reduzido a um símbolo humano, nem representado por meio de objetos, para que os homens e seus adoradores não sejam induzidos à idolatria. Ou seja, o nosso Deus, ele está além, muito além de uma imagem de escultura que o homem possa criar para fazer ali uma idolatria ou prestar um culto ou prestar uma adoração. O nosso Deus, ele é transcendente, ele está além de tempo, de espaço, de matéria. Ele está muito além da nossa compreensão, está além da nossa limitação. Ele é transcendente. Quando nós falamos de transcendência, nós falamos de um Deus que está além, está distante da nossa compreensão, do nosso tempo, do nosso espaço. Porém, nós também falamos acerca do Deus que, ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele também é imanente. O Deus imanente, quando dizemos que Deus é imanente, estamos dizendo que ele está perto de nós, o suficiente para nos ouvir,
nos conhecer e ter comunhão conosco. Interessante que ao mesmo tempo que ele transcende todas as coisas, que ele transcende a sua própria criação, que ele está para além, que ele está no mais alto céu, intocável, distante, inacessível, mas ao mesmo tempo ele também torna-se o Deus imanente, que está perto de nós, perto do homem, perto da sua criação, próximo, junto, o suficiente para ter comunhão, para se relacionar com a sua criação, para se relacionar com o homem. Ele não é como as religiões deístas vão dizer, vão ensinar que o mundo, o homem teve um criador, porém este o abandonou, o deixou órfão, o deixou só. Não, o nosso Deus ele não é como os deístas ensinam. Não, o nosso Deus ele é imanente, ele é próximo, ele está perto de nós, ele está junto, ele se relaciona com sua criação, ele tem comunhão com o seu povo, ele está no meio do seu povo. Não é à toa que ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ele também é aquele que Isaías vai dizer que os seus ouvidos não estão tampados ou agravados para que não possa ouvir, e nem o seu braço está encolhido para que não possa ajudar. Ou seja, ele nos ouve e o seu braço está próximo, está junto, está à nossa disposição para nos auxiliar, nos ajudar no nosso dia a dia. O nosso Senhor Jesus também nos ensinou a grande verdade em João 14, ao falar acerca da necessidade dele ir ao Pai, para que ele enviasse o outro Consolador. E esse Consolador estaria em comunhão com o homem, consolando, ensinando acerca das verdades da palavra de Deus. Esse mesmo Consolador estaria não só andando com o homem, mas estaria dentro do homem. Esse é o Deus imanente, que está próximo do homem, dentro de nós. A nossa introdução, na nossa lição, ela vai falar acerca da apologética. E na apologética são considerados vários argumentos em relação à existência de Deus. Quando falamos de existência de Deus, nós temos que ter em mente que existem vários argumentos que foram trabalhados, desenvolvidos no decorrer da história da igreja e da história da teologia cristã. Nós iremos ressaltar alguns argumentos que nós consideramos os principais argumentos, ou os mais conhecidos argumentos acerca da existência de Deus. O primeiro argumento que nós iremos abordar, e abordaremos de forma bem rápida, porque não é nosso objetivo nos determos em todos os argumentos, mas nos determos apenas no argumento em que está mais embasado a lição, que é o argumento cosmológico, mas nós iremos também tratar de outros argumentos que também são muito importantes, mas de forma superficial. O primeiro argumento é o argumento de Santo Anselmo, que é conhecido como argumento ontológico. O que Santo Anselmo queria dizer com esse argumento ontológico? Ele dizia que só sou capaz de pensar em Deus porque necessariamente Deus existe. Para Santo Anselmo, a ideia de poder pensar em alguém maior, em alguém superior, em alguém divino, essa ideia de poder pensar já é em si a prova de que Deus existe, de que alguém superior, de algo divino, que alguém divino existe. Se ele não pudesse pensar em Deus, já era uma prova de que Deus não existia. Ou seja, só sou capaz de pensar em Deus porque necessariamente Deus existe. Esse é o argumento ontológico que foi trabalhado e desenvolvido por Santo Anselmo. O argumento cosmológico vai dizer que tudo tem uma causa. Essa causa deve ser maior e anterior às coisas causadas. Esse argumento ele é muito forte, foi trabalhado também por Tomás de Aquino, e diz assim que tudo tem uma causa. E se tudo tem uma causa, quer dizer que o que causou todas as coisas é muito maior e anterior às coisas que foram causadas. Ou seja, Deus. Deus é o causador de todas as coisas. Ele causou todas as coisas que existem. Tudo que existe veio a existir, passou a existir em um determinado momento, foi causado por Deus. Esse é o argumento cosmológico de Tomás de Aquino. O argumento moral também é muito conhecido, que diz assim: se Deus não existe,
não existe certo e errado. Ou seja, o homem ele tem a compreensão, ele tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é moralmente correto ou incorreto, o que é justo, o que é injusto, porque existe um padrão de justiça, existe um padrão de moralidade, existe alguém que determinou um padrão de certo e errado, do que deve ser feito ou não, de bem e mal. Dentro desse argumento moral, nós definimos o que? Se Deus não existe, não existe certo e errado. Esse é um argumento moral também muito conhecido. Também temos o argumento teleológico. Todas as coisas têm uma finalidade, mas elas só podem ter finalidade se alguém lhes atribuir uma finalidade. Para esse argumento, as coisas não são criadas por acaso. As coisas não foram criadas sem uma finalidade. Não foi do acaso, não é como o Big Bang, uma explosão que ocorreu do nada, né? 0 mais 0 não é 1, é 0. Ou seja, tem um objetivo, tem um resultado final naquilo que é criado. Dentro do argumento teleológico, as coisas foram criadas para uma finalidade. E quem deu essa finalidade para as coisas que foram criadas? Alguém deu essa finalidade, alguém instituiu, alguém delegou funções, alguém organizou de forma inteligente, de forma bem ordenada, todas as coisas que foram criadas. Então, dentro desse argumento teleológico, todas as coisas têm uma finalidade. Se todas as coisas têm uma finalidade, alguém determinou e escolheu de forma bem organizada tudo. E para cada função, né? Todas as coisas têm uma função, têm uma finalidade. E se alguém organizou isso, é um forte argumento para a existência de Deus, né? As coisas criadas não iriam se organizar sozinhas, né? Alguém maior, alguém superior organizou e colocou uma finalidade para cada uma das coisas que foram criadas. No tópico 1 da nossa lição, vai dizer acerca da matéria e a mente. São eternas? São perguntas que percorrem a nossa mente no nosso dia a dia, nos nossos estudos, no nosso labor teológico. A eternidade é um conceito que se refere, no sentido comum, à inexistência do tempo, logo, sendo algo infinito, no sentido filosófico, refere-se a algo que não pode ser medido pelo tempo, porquanto o transcende. Nesse sentido, eterno é algo sem começo e nem fim. Somente Deus é eterno. A matéria e a mente foram criadas por Ele. Tudo passou a existir. Em Hebreus 11, o verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, a mente e a matéria do homem, as coisas que nós vemos que existe, em algum momento ela passou a existir. Em algum momento passou a existir essas coisas, a mente e a matéria. Tudo que é material, um dia passou a existir. Um dia alguém trouxe essas coisas à existência. Então, se em um determinado tempo da história isso veio a existir, então quer dizer que eles não são eternos, que eles não transcendem o tempo, porque vieram a existir em algum tempo da história. No universo, todo objeto que é conhecido teve princípio em algum tempo. Em Gênesis 1 a gente vai ver, por exemplo, o relato que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. É interessante observar que o verbo ali utilizado pelo autor, o escritor de Gênesis, é o verbo bará, que significa criar. E alguns comentam, que o verbo bará significa criar a partir do nada, E está correto essa afirmação de que esse verbo significa isso, exatamente, criar a partir do nada. Ou seja, Deus não precisou de uma matéria-prima, Deus não precisou de algo para que Ele pudesse criar o universo e todas as coisas que nós entendemos que existem. Não, Deus ele criou pelo poder da sua palavra. Ele trouxe à existência tudo o que existe.
tudo que é material, tudo, as coisas espirituais, tudo foram criadas por Deus. E é interessante observar que a palavra bará, né, do hebraico, não significa só trazer ou criar a partir do nada, mas também significa algo muito importante para nós. Significa que é uma ação que somente Deus pode fazer. Não é simplesmente dizer que criou a partir do nada. Sim, criou a partir do nada. Porém, é uma ação que só o nosso Deus pode fazer. Trazer à existência as coisas pelo poder da sua palavra, sem precisar do auxílio, sem precisar da ajuda de outrem, sem precisar de matéria. Ele simplesmente diz e as coisas passam a existir. Ele chama à existência as coisas. Ele cria a partir do nada, realmente. Ele usa a palavra bará. O autor coloca muito bem a palavra bará como um verbo que indica uma ação que somente Deus pode fazer. No tópico 1.2 a gente vai ver: toda matéria encontrada na Terra mantém suas propriedades moleculares. Isso aqui é bem interessante para nós em relação às teorias, em relação à ciência, né, que tenta deturpar, que tenta desviar o foco da palavra de Deus, que tenta minar a mente dos seres humanos com ideias de que a evolução é algo verdadeiro, de que o homem evoluiu de alguma outra espécie anterior a ele, por exemplo, o macaco, né? São teorias muito fortes nos dias de hoje. E é interessante observar que até a própria ciência, ela vai nos mostrar que não existe, né, mudança ou alteração nas moléculas de seres humanos ou até mesmo de animais, né? Não existe essa alteração, né, nas moléculas, então não tem como a gente dizer ou provar, a própria ciência não consegue provar, né, que há essa alteração, que há essa mutação nas moléculas, né? A gente pode até falar de uma microevolução, né, que pode ocorrer. Todavia, ela só acontece com base em informações já contidas nos genes, ou seja, não há alterações, né? Ela jamais poderá produzir nova informação. Uma espécie de cachorro pode sofrer evolução, por exemplo, no seu focinho, na sua pata, mas continuará sendo um cachorro, né? Portanto, nós podemos concluir que não se pode admitir a existência de uma evolução, visto que não há um ser sequer com suas moléculas modificadas, ou seja, então não tem como nem mesmo a ciência poder afirmar ou dizer que há alteração na molécula de qualquer ser, seja humano ou animais. A gente também vai ver nessa lição algo bem interessante, que são: se todas as coisas tiverem um princípio, houve um Criador chamado Deus. Isso é muito claro para nós. Todas as coisas teve um princípio. Houve um princípio. Houve um princípio. Se houve um princípio, houve um Criador. E esse Criador nós identificamos como Deus. Se o universo teve um começo, significa que teve uma causa, né? Lembra quando nós falamos lá do argumento cosmológico? Uma vez que a evidência mostra que o tempo, espaço e matéria foram criados, a mais provável conclusão é que o universo foi criado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Interessante, e isso para nós é uma grande lição. O Criador, a mente brilhante que criou, né, todas as coisas, ela está para além do tempo, do espaço e da matéria. Porque essas três coisas, elas passam a existir em um determinado momento da história. O tempo, o espaço e a matéria. Se essas coisas elas passam a existir em um tempo, quer dizer que há alguém maior do que as três juntas: o tempo, o espaço e a matéria. Entender essa questão é fundamental. Se o que causou o universo transcende ao tempo, né, nós entendemos que o que criou todas as coisas, ele transcende ao tempo, porque ele é antes do tempo e ele está fora do tempo, ele transcende isso. Lembra? Deus transcendente. Se ele transcende o tempo, logo entendemos que ele é eterno.
ele também transcende o espaço. Se ele transcende o espaço, se ele é maior do que o espaço, se ele é anterior àquilo que nós chamamos de espaço, nós logo entendemos que ele é infinito. Se transcende a matéria, se ele está para além da matéria, se a matéria não o prende, não o limita, ele é maior do que a matéria, que também é o que foi criado, logo entendemos que ele é espiritual. Ele é eterno, ele é infinito, ele é espiritual. Ele está além do tempo, do espaço e da matéria. Se ele está além dessas três coisas, então ele é eterno, infinito e espiritual. Ou seja, é algo eterno, infinito e espiritual. Nós só existimos porque Deus existe. Essas qualidades nós só encontramos em Deus. Infinito, transcende a matéria, transcende o tempo, né? Deus. Existe infinita regressão de causa. Será que se nós pegarmos o tempo e voltarmos, será que se nós pegarmos todas as coisas que foram criadas e fazer uma regressão de causas, investigar cada um dos fatos que causou algo, onde chegaríamos? Será que é possível nós fazermos essa regressão? Tudo que começa a existir tem uma causa. Isso é muito claro para nós. Se começou a existir, tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Já que o universo não pode causar a si mesmo, sua causa deve ser além do universo de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Ou seja, Deus. Deus, atemporal, imaterial, não causado. Existe uma reflexão bem interessante de Alexander Villeky que diz assim, os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um começo cósmico. Eles têm que entender que existe esse começo. Não tem como eles mais se esconderem atrás de algo que passou a existir a partir de uma explosão. Essa é a nossa lição, a lição de número 3. Espero que esses auxílios possam clarear, mais a sua aula, possam enriquecer a sua aula e que você possa ter aí uma aula abençoada neste domingo, dia 20 de outubro do ano de 2019. E essa foi a nossa lição número 3. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vem com a família pra IBD.